Olá, amigos. Mais uma vez estamos reunidos para o Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. E ofertamos aos senhores a leitura edificante de número 44, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, do livro Vinha de Luz. Saber como convém. E se alguém cuidar saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. É por isto que, ainda agora, o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos, que se presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência, olvidando comezinhas obrigações domésticas. Esses amigos, principalmente daqueles que cuidam saber sem saberem de fato, os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar, sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos, no plano das formas temporárias, não lhes modificam as energias. Esses sabem, porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. E após essa linda mensagem de Emmanuel, damos por início ao Evangelho, Prece e Irradiação, pedindo a Jesus, nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura. Item 16. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas de uma palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar que os ouvem ou leem, que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta, se não se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria que os se suicidam, e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas,
donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. A incredulidade, como as ideias materialistas, são os maiores incitantes ao suicídio. Quando os homens da ciência se arvoram em afirmar que nada pode se esperar após a morte, abre espaço para os desesperançados da vida buscarem fugir da situação de desespero em que se encontram, fugindo da vida e de suas dificuldades. Mas com conhecimento através do Espiritismo, que nos demonstra que a existência se prolonga indefinidamente, sem a iminência de um fim, o ser procura superar-se, pois sabe das possibilidades que a vida pode lhes trazer nas suas múltiplas existências. Os desafios de hoje serão pontes para um amanhã ameno e cheio de expectativas novas para melhor, e nunca, jamais o fim. Boa noite, meus irmãos. Vamos agora para a prece de purificação das águas. Eu vou ler aqui uma mensagem do livro de Lorival Lopes, Toque de Luz. Não devemos seguir de olhos fechados o que pensam as outras pessoas, ainda que exerçam uma pressão natural sobre nós, como os pais, mestres e líderes, principalmente no tocante às questões religiosas. É importante ouvirmos também a nossa voz interior. Quando alguns assuntos não estão claros para nós, devemos investigar, refletir, argumentar, analisar, inquirir. É essencial sabermos o caminho que estamos seguindo e os motivos que nos impulsionam para nos conduzirmos bem na vida. Devemos tudo pesar na balança interna. Por isso, faça a vida ser leve e alegre. Não é porque você ouve dizer que a vida é triste ou enfadonha que deve percebê-la assim. É você que proporciona contentamento a si mesmo. Não é normal viver sem entusiasmo, só porque dizem que viver é isso mesmo. Não se contente em ser assim. Reaja. Veja-se com fortaleza interna, com alegria, querendo desabrochar em sorrisos, em palavras de otimismo e em belas expressões de amor. Procure a vida abundante. Está em você o poder de conquistar a felicidade. Mestre amado, eu peço a Ti, Senhor, e aos Espíritos bondosos e benfeitores que se façam presente neste momento sagrado. Te peço humildemente a vossa assistência na purificação destas águas, transformando-os em veículo de paz, harmonia e cura. Que vossos fluidos espirituais, portadores de amor e bênção, se unam, Senhor, a estas águas, para que possamos ser purificados e revitalizantes. Senhor, que ao ser consumida esta água, seja fonte de equilíbrio espiritual e físico para todos aqueles que beberem. Que assim seja.